Fala galera, beleza? Eu sou o professor Flávio e estou de volta com mais um vídeo de física. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve que tem vídeo novo praticamente todo dia. O assunto de hoje é lei de Coulomb, dando continuidade então à eletrostática. Vamos lá? Olha só então, vamos falar aqui de força elétrica e a chamada lei de Coulomb. Se a gente tiver duas cargas, chamar aqui ó, de Q1 e Q2, e essas cargas, vamos supor aqui que uma é positiva e a outra é negativa. O sinal não importaria muito aqui pra gente, tá? O que muda aqui com o sinal nessa situação? Mudaria pra gente apenas o fato de que quando as duas têm sinais opostos, igual está acontecendo aqui, a gente vai ter uma força de atração. Quando o sinal é igual, seria uma força de repulsão. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Beleza? Então, olha só, a gente sabe então que surge uma força, nesse caso aqui, de atração entre elas, né? Então, olha só, vai ter uma força aqui de atração, já que elas têm sinais opostos. Ó, ação e reação. Se a 1 atrai a 2 atrai a 1. Então, essas forças têm mesma direção, mesma intensidade, porém, sentidos opostos, né? Então, está aqui a força elétrica que atua em cada uma delas. Vou chamar essa aqui ó, de força que o 2 faz no 1 e aqui de força que o 1 faz no 2. Tá? A gente coloca o menos porque elas têm sentidos opostos. Beleza? A gente vai ver aqui agora, então, a partir da lei de Coulomb, como quantificar isso, né? Como determinar qual que é a intensidade dessa força. Primeira coisa, a gente tem que definir também aqui ó, que tem uma distância entre essas cargas. Tá? A gente vai chamar essa distância então de distância D. Beleza? Então nós temos a carga propriamente dita. Quanto que vale a carga dessa aqui, dessa esferinha, e quanto que vale a carga dessa? A gente está chamando aqui de Q1 e Q2, mas elas vão ter algum valor ou intensidade, né? A gente tem a distância entre elas, e aí a gente vai determinar então quanto que vale essa força. Galera, essa força que vai ser dada pela lei de Coulomb, a gente determina ela pelo seguinte, ó, constante K, 0, vou explicar já o que é. O que é essa constante K0, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Por que eu estou colocando aqui que é o módulo da carga? Porque a gente vai ignorar se ela é positiva ou negativa, vai colocar só a intensidade dela, beleza? Se ela é positiva ou negativa, vai ajudar a gente só para determinar qual que é o sentido da força, tá? Se essas duas aqui fossem positivas, por exemplo, ia ser uma força, elas iam inverter o sentido das duas, né? Porque ia virar uma força de repulsão, tanto na 1 quanto na 2. Galera, então olha só, analisando essa equação aqui, a lei de Coulomb, a força elétrica então vai ser dada por K0 vezes a multiplicação aí das cargas dividido por D ao quadrado. Primeira coisa, o que é esse K? Esse K que a gente vai usar aqui, o K0, que é o do vácuo, é a constante eletrostática. E ela vale o seguinte, ela vale 1 sobre 4π ε0. Gente, o que é esse ε0 aqui? É uma outra constante. Então, a nossa constante eletrostática depende de outra constante, que é a permissividade do meio. No caso aqui vai ser o vácuo. Ó. Permissividade. Palavrinha chata de escrever. O que a gente vai precisar aqui para a equação é exatamente o valor do K0. Então, eu não vou nem entrar em detalhes do valor dessa permissividade elétrica do vácuo. O que acontece é o seguinte, quando a gente coloca o zerinho aqui, é porque a gente está falando do vácuo. E aí, esse K0 vai dar 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Deixa eu só chegar para o lado aqui que ficou um pouquinho cortado, né? Beleza? Então, esse valor aqui, ó, deixa eu até circular de azul, é bom vocês saberem, apesar de muitos exercícios te entregarem isso no enunciado, 9 vezes 10 a nona, não precisa nem pensar na unidade. 9 vezes 10 a nona é o K0 que a gente vai usar aqui quando for
então quando as nossas cargas estiverem no vácuo. Quando não estiver no vácuo, o exercício tem que te dar o valor do K do meio, tá? Beleza? Porque aí a permissividade elétrica vai mudar, então o K também muda, o exercício tem que te falar quanto que vale. Mas o do vácuo é bom lembrar, tá? E vai ser 95% dos exercícios, você vai usar esse valor do vácuo. O que é importante não esquecer aqui? Que as cargas têm que estar em coulombs. Então, ó, tem que estar em coulomb, a unidade. Se tiver em nanocoulomb, milicoulomb, qualquer outro prefixo antes, tem que tirar o prefixo, colocar a potência de 10. E a distância tem que estar em metros, beleza? Então, só substituir aqui o 9 vezes 10 a nona, o valor das cargas, multiplicando e dividir pela distância ao quadrado. Lembrando que a distância tem que estar em metro. E essa seta aqui ficou feia pra caramba, vamos arrumar ela. Beleza? Por enquanto é isso, tá aí a lei de Coulomb. Vocês repararam que ela parece demais com a lei da gravitação universal de Isaac Newton? Tanto é que virou um meme, olha só. O pessoal faz até piada numa série aqui famosa, vocês devem conhecer. O cara tá lá colando um do outro na prova, o pessoal zoando aí que Coulomb deu uma coladinha na equação aí da lei universal, da lei da gravitação universal, que é muito parecida, né? Só que aí muda para constante da gravitação universal e a massa dos corpos. A distância ao quadrado aqui embaixo continua a mesma. Beleza? Só para dar uma descontraída aí, vamos bola para frente então. Beleza? Só olha aqui um exemplo bacana de força elétrica. Vocês já devem ter visto um gerador de Van de Graaff. Toda feira de ciências tem um gerador de Van de Graaff. Ou em apresentações, às vezes em shoppings, o pessoal leva umas coisas de ciências para atrair gente e divulgação científica, né? Olha só, o gerador de Van de Graaff, então, ele acumula cargas aqui nessa esfera, né, devido ao atrito dessa correia aqui, que sofre com um outro plástico que tem aqui embaixo. E aí sobe por um fio terra aqui os elétrons que vão se acumulando aqui. Mas enfim, o que acontece quando você coloca a mão no gerador de Van de Graaff? O ideal é você colocar a mão antes de ligar ele, senão você vai tomar um leve choquezinho. Então, você colocou a mão nele, essas cargas, ao invés de acumular nessa esfera ali em cima, elas vão acumular no seu corpo. E tem o famoso poder das pontas, que as cargas vão se acumular nas pontas do seu corpo. E no caso aqui, ó, nessa imagem, a gente pode ver isso acontecer. As cargas, elas começam a se acumular nos cabelos aqui, nos pelos não, né? Na cabeça é cabelo. Nos cabelos dessa mulher. Por causa desse poder das pontas, as cargas tendem a ir para as pontas. Então, o que acontece? Como os fios vão estar carregados todos com o mesmo sinal, vai ter um excesso de elétrons neles aqui, o que vai acontecer? Eles vão se repelir, aí o cabelo arrepia, certo? Eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum lugar. É muito famoso esse experimento aqui do gerador de Van de Graaff. Então, vai ter uma repulsão entre os fios, ou seja, vai ter uma força elétrica aí, devido as cargas elétricas que estão nos fios de cabelo. Beleza? Pessoal, a gente sabe então que quanto mais distante estiver uma carga da outra, vai diminuindo a força, né? Olha só, vamos voltar aqui na equação. Força elétrica é igual a constante eletrostática vezes a carga 1 vezes a carga 2. Lembrando que aqui é em módulo, né? Dividido pela distância ao quadrado. Vamos analisar aqui essa equação, as grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais à força. A carga é diretamente proporcional. Se você dobra uma carga aqui, você dobra a força. Se você diminui pela metade uma carga, a intensidade, o valor dela, você diminui a força pela metade também. Mas olhem aqui a distância. A distância está elevada ao quadrado. Então, se você dobra a distância entre uma carga e outra, ó, é inversamente proporcional, só que é elevado ao quadrado, né? Então, se você dobra a distância, deixa ela 2 vezes mais longe, estava 1 metro, passou para 2 metros. O que vai acontecer com a força? Ao invés dela cair pela metade, ela cai 4 vezes. Se você triplica a distância, cai 9 vezes. E o contrário também vale, né? Se você reduz pela metade a distância, a força aumenta 4 vezes. Se você então, todo valor que você mexer aqui na distância vai estar elevado ao quadrado. Beleza? Então, o gráfico fica dessa maneira aqui, ó. Quando a distância vai aumentando, a distância aumentando, a força vai diminuindo. Só que, devido a esse quadrado aqui, ela cai exponencialmente, né? Tá vendo? Vai chegar uma hora que vai tender a zero.
certo? Vai chegar lá muito próximo de zero, porque essa força vai ficando cada vez menor, muito rápido. Beleza? Esse é o gráfico, então, da força elétrica pela distância. A distância que pode estar em qualquer unidade. Beleza? Vamos ver, então, a força resultante aí sobre as cargas ou sobre os objetos carregados. Olha só. Considerando que eu tenho aqui três corpos carregados positivamente, todos com a mesma carga, mesmo sinal, mesma intensidade. Então, todos positivos. Vou chamar esse aqui de Q1, esse aqui de Q2, esse aqui de Q3, carga 1, 2 e 3. O que vai acontecer aqui? Para a gente ver a força elétrica resultante, que é quando a gente tiver mais de dois corpos, né? Vai ter mais de uma força atuando em cada corpo, a gente vai ter que analisar carga por carga. Na carga 1, o que está acontecendo aqui? Tem a interação da carga 1 com a carga 2. A gente vai ter uma repulsão entre elas, né? Porque as duas são do mesmo sinal. Então, aqui na carga 1 vai ter uma força para a esquerda. Deixa eu até fazer um pouquinho mais para baixo aqui, Uma força para a esquerda, que eu vou chamar de força que a carga 2 faz na 1, certo? Mas, o que acontece? A carga 1 também interage com a carga 3. Então, vai ter uma força aqui também para a esquerda, vai ser menor porque está mais longe. Então, eu vou fazer um vetor menorzinho aqui. Então, temos aqui a força que a carga 3 faz na carga 1. Tá? Então, atuando aqui nessa carga 1, temos essas duas forças. Como que vai ficar a força resultante na carga 1, então? O que a gente faz? A gente soma esses vetores, né? F3,1 mais F2,1. As duas forças que atuam aqui na minha carga 1. Lembrando que isso é uma soma vetorial. Uma soma vetorial, o que eu faço? Se os vetores têm mesma direção e mesmo sentido que está acontecendo aqui, a gente realmente soma. Pega os valores e soma. Quando tiver sentido oposto, a gente vai ver no próximo slide, vai ser uma subtração. Então, a força resultante na carga 1 aqui é só realmente somar os valores dessas forças. Eu teria que calcular elas e somar. Beleza? O mesmo vai acontecer para essas cargas aqui. Vamos ver? Olha só, na 2 a gente vai ter uma situação um pouquinho diferente. Porque analisando a interação da 2 com a 1, a gente vai ter uma repulsão. Então, vai ter uma força para a direita aqui, que é a força que a carga 1 faz na 2. E a interação da 2 com a 3 vai ser de repulsão também, vai ser para a esquerda. Então, a força que o 3 faz no 2 vai ser para a esquerda. Então, quando eu analisar a força resultante em 2 aqui, eu falei que ia ser no próximo slide, que ia ter a situação de subtração, mas não é aqui, não, é nesse slide mesmo. O que a gente vai ter? Vai ter a soma do vetor, então, 1, 2, força 1, 2, mais o vetor F3, 2. Só que, olha só, é uma soma vetorial, os vetores têm mesma direção e sentidos opostos, vai virar uma subtração. Gente, é muito importante manjar de vetor aqui em eletrostática, principalmente aqui em Leite-Coulomb, em campo elétrico, a gente vai ver depois. Então, se liga nessas aulas aqui que eu estou deixando aqui em cima de vetores, tá ok? Então, olha só, a força resultante em 2 vai ser o quê? Vai ser, a gente convenciona que é o que está para a direita menos o que está para a esquerda. Beleza? A gente vai pegar o valor que está para a direita menos o que está para a esquerda. Tá ok? Então, quando tem o mesmo sentido, soma a intensidade. Quando tem sentido oposto, subtrai. Se a gente está considerando vetores com mesma direção. E aqui no 3 vai ficar igual lá no 1, só que vai ser para a direita os dois vetores. Dois vetores aqui para a direita. Um vai ser a força que o 1 faz no 3 e o outro vai ser a força que o 2 faz no 3, tá ok? E aí a força resultante no 3 vai ser igual à soma vetorial F13 mais F23. Como os dois estão no mesmo sentido, vai ser realmente uma soma aqui, Fr3 igual a F13
mais F2, 3. Reparem a soma vetorial aqui em cima. Aqui embaixo eu estou só somando as intensidades, aí tem que ficar esperto se é no mesmo sentido, sentido oposto, que é o que eu falei que é importante vocês saberem de vetores. Beleza? Olha só. Uma outra situação. Tem aqui a carga 1, carga 2, carga 3. Vou considerar o seguinte. A carga 1 é positiva, a carga 2 e 3 são negativas. E vou analisar as forças só na carga 1 aqui. Olha só, se a carga 1 é positiva e as outras são negativas, vai ter uma força de atração, a força que a 2 atrai a 1. E vai ter uma outra força de atração para cá, ó, que é a força que a 3 atrai a 1. Como que eu vou determinar a força resultante em 1 aqui, ó? Força resultante na carga 1. Quanto que vale? Vou somar os vetores. Força 2, 1 mais força 3, 1. Mas o que está acontecendo agora? Os vetores não estão na mesma direção, então eu não posso simplesmente só somar ou subtrair eles igual eu fiz no slide anterior. Nesse caso aqui eles estão perpendiculares. Eles estão em direções perpendiculares. O que eu tenho que fazer nessa situação então? Olha só, a força resultante aqui vai estar apontando assim, ó. Força resultante do 1 vai estar aqui dessa maneira. Então, para a gente determinar isso aqui, a gente tem que fazer o seguinte, tem que usar Pitágoras, porque aqui, ó, é como se fosse não, é a hipotenusa do triângulo que fecha aqui, ó. Lembrando, vejam a aula de vetores. Esse vetor 3, 1 é o mesmo que está aqui, ó. Tá ok? Eu vou apagar isso aqui para não ficar confuso. Lá na aula de vetores vocês veem isso com detalhes. Então a gente aplica Pitágoras quando os vetores estão perpendiculares. Chama o Pitágoras, que ele resolve. Sempre que tiver vetor perpendicular, chama nosso amigo Pitágoras. Então a força resultante em 1 ao quadrado é igual a força que o 2 faz em 1 ao quadrado mais a força que o 3 faz em 1 ao quadrado. Sempre que forem forças perpendiculares. Vocês vão fazer isso aqui, então, para determinar a força resultante. Beleza? Vamos para o próximo e último caso, para a gente fazer exemplos. A mesma situação aqui, ó, só vou mudar a carga que a gente vai analisar. Ó. Carga 1, carga 2... carga 3. Vou mudar também que aqui vai ser negativo, ó. A 2 vai ser negativa e as outras duas, a 1 e a 3, vão ser positivas. Eu vou analisar agora a carga 2. Reparem o que vai acontecer aqui. Eu tenho uma força de atração entre a 2 e a 1. Então aqui, ó, tem a força que a carga 1 atrai a 2. E olha só, vai ter uma força de atração entre a 2 e a 3, né? Sinais opostos também. Então tá aqui, ó, a força que o 3 atrai o 2. E reparem que tem um ângulo aqui, ó, entre essas forças, um ângulo θ, diferente de 90, né? Se fosse 90, a gente poderia usar Pitágoras, concordam? Mas não é. Então a gente vai ter que, para determinar a força resultante, que é uma força que está aqui assim, ó, a força resultante em 2 está aqui dessa maneira, apontando dessa maneira. Para a gente determinar ela, a gente vai ter que usar a lei dos cossenos lá da matemática. Vocês lembram da lei dos cossenos? Quanto que vale a força resultante 2? É a soma dos vetores F12 mais F32. Só que é uma soma vetorial. E como que a gente resolve essa soma vetorial aqui quando tem um ângulo θ aqui que não é 90, a gente poderia aplicar Pitágoras, e nem é na mesma direção, que era só somar ou subtrair. A gente vai usar então a lei dos cossenos, né? Na lei dos cossenos, a gente vai fazer o seguinte, ó, como que fica ela aqui? Fica força resultante na carga 2 ao quadrado é igual, o começo é igualzinho Pitágoras, ó, F12 ao quadrado mais F32 ao quadrado
O que muda aqui é o seguinte, ó, aqui vai ter um mais, lá na lei dos cossenos é menos, mas aqui é mais, tá? Mais 2 vezes a força que o 1 faz no 2, vezes a força que o 3 faz no 2, vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo entre essas forças. Repara o seguinte, isso aqui parece muito Pitágoras, não parece? E é a mesma ideia. Só que lá em Pitágoras, como o ângulo é 90, ó, esse cosseno de θ aqui fica cosseno de 90 é zero, esse termo some, entendeu? Então é a mesma equação. E não se esqueçam, eu falei pra gente que isso aqui é a lei dos cossenos, mas lá na lei dos cossenos é menos, aqui a gente usa o mais. Tá ok? Então só usar essa ideia aí que a gente acha a força resultante, beleza? Vamos aos exercícios então para entender de uma vez por todas como que usa a bendita lei de Coulomb. Exercício 1. Duas esferas metálicas carregadas com 2 microcoulombs e menos 6 microcoulombs estão a uma distância de 5 centímetros entre si. Determine a força de atração entre elas. Considere que elas estão no vácuo. O que significa considerar que elas estão no vácuo? Que a constante que a gente vai usar é 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado sobre coulomb quadrado. Lembrem-se, gente, a maioria dos exercícios traz essa constante. Eu não tinha colocado aqui nesse enunciado porque eu acabei de falar dela ali. Então, como vai ficar? A força de atração. Por que é de atração? Porque uma é positiva e outra é negativa. Se fosse no mesmo sinal, ia ser de repulsão, mas o valor ia dar o mesmo. A força é dada por K0 vezes o módulo de uma carga vezes o módulo da outra dividido pela distância entre elas ao quadrado. Lembrando, a carga em coulomb não é em microcoulomb igual tá ali, tem que tirar aquele micro, e a distância em metros tem que tirar aquele cent ali do centímetro. Vamos fazer isso aqui, ó, antes de colocar lá, para vocês não ficarem perdidos. A carga 1, nossa, vou fazer meu Q minúsculo, meu Q maiúsculo tá feio demais. É de 2 microcoulombs. O que é micro, hein, gente? Micro é 10 a menos 6. Então, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a carga 2 menos 6 microcoulombs. Então, menos 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. É esse valor que a gente vai ter que colocar lá, ignorando o sinal, porque é só o módulo. Vamos fazer um lembrete rápido aqui, ó. Nano, 10 a menos 9. Micro, 10 a menos 6. Mili, 10 a menos 3. E cent, 10 a menos 2. Então, aqui, ó, esses 5 centímetros, que é a distância, 5 centímetros, vai ser 5 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza? Beleza, então vamos lá no Amex 5. Feio, hein? Tá difícil até de arrumar, tão feio. Vamos lá. Vamos substituir os valores aqui então, ó. Quanto que vai ser essa força? 9 vezes 10 a nona vezes a carga 1 em módulo 2 vezes 10 a menos 6 vezes a carga 2 em módulo 6 vezes 10 a menos 6 dividido por 5 vezes 10 a menos 2, só que ao quadrado. Agora é resolver, né? Agora é matemática. Matemática pura agora. Ó, 9 vezes 2 vezes 6, a gente tem aqui 2 vezes 6, 12 vezes 9 vai dar 108. 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, lembra o que acontece? Ó, potências de base 10 multiplicando, a gente soma os expoentes, mantém a base. Então vai ficar vezes 10 elevado a menos 6 com menos 6 dá menos 12, com 9 positivo dá menos 3. Dividido por 5 ao quadrado, 25. 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Agora é resolver isso aqui, ó. 108 dividido por 25 vai dar 4 e alguma coisa, deixa eu ver. 4,32
vezes 10. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4, subtração dos expoentes. Ó, vai ficar 10 elevado a menos 3 menos menos 4, ou seja, 4,32 vezes 10 elevado a mais 1 newtons, ou 43,2 newtons, se for tirada a notação científica aí. Beleza? Então é assim que se usa a lei de Coulomb. Certo? É mais matemática, né? A aplicação dela, a aplicação. Tá ok? Vamos pro próximo. Gente, tenta resolver o exercício primeiro e depois ver minha resolução, hein? Beleza? Tá curtindo a aula? Também já deixa o like. 2. Duas cargas elétricas idênticas são postas a uma distância R0 entre si, tal que o módulo da força de interação entre elas é F0. Se a distância entre as cargas for reduzida à metade, o módulo da força de interação entre as cargas será de quanto? 4F0, 2F0, F0, F0 sobre 2 ou F0 sobre 4. Gente, se eu reduzo pela metade a distância, o que acontece com a força? Ela aumenta, porque está mais próximo. Se eu diminuir 2 vezes a força, aliás, desculpa, a distância, a força vai aumentar 2 ao quadrado, que é 4. Já matamos de cabeça, que é a letra A, mas eu vou mostrar com conta, lógico. Mas, ó, raciocínio, hein? Olha só, a força F0 não é igual ao K0 vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido por essa distância R0, certo? Colocar os módulos aqui das cargas, mas não ia fazer muita diferença aqui não. O que acontece? Eu vou ter uma nova força, eu vou chamar só de força F ao invés de F0. O que está acontecendo? O que vai mudar nessa nova força? A carga 1 continua sendo carga 1, a 2 também. O que está mudando? É a distância. Ele falou que... aqui tem um quadrado aqui em cima, né? Ó, ele falou que a distância diminuiu pela metade, então vai ficar R0 ao quadrado, R0 sobre 2 ao quadrado, ou seja, K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por R0 ao quadrado sobre 4. Só que quando a gente tem uma divisão por uma fração aqui, o que acontece? Mantém o que está em cima e multiplica pelo inverso do de baixo, né? Esse 4, então, vai parar lá em cima. Ó. 4, K0, Q1 vezes Q2 sobre R0 ao quadrado. Lembrando dos módulos aqui, que como eu disse, não ia fazer tanta diferença, mas eu estou pondo. Pessoal, reparem o seguinte. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Esse pedaço aqui não é igual a todo esse aqui? Ou seja, eu vou substituir esse pedaço aqui por F0. Isso significa o quê? Significa que a força F é igual a 4 vezes a força F0. Sacaram a ideia? Então, a gente já tinha matado de cabeça que ia ser 4F0, a força aumenta 4 vezes, mas eu mostrei aqui matematicamente para vocês, então, letra A, certinho? Mais um, vamos lá? Mais uns, não é só esse não, tem mais. 3. Duas esferas idênticas, sempre importante essa parte ser idêntica, tá? E eletrizadas com cargas elétricas Q1 e Q2 se atraem com a força de 9 newtons. Se a carga da primeira esfera aumentar 5 vezes e a carga da segunda esfera for aumentada 8 vezes, qual será o valor da força em newtons entre elas? Então, olha só. Inicialmente, a gente tem lá, chamar até de força zero, igual chamou no exercício anterior. A força inicial entre elas é lá K, Q1 vezes Q2 sobre uma certa distância aí ao quadrado. O que aconteceu na segunda situação? Na segunda situação, ele falou que a carga 1 foi aumentada 5 vezes, então vai ficar 5 vezes Q1, e a carga 2 foi aumentada 8 vezes, então vai ficar 8 vezes a carga 2, a distância permaneceu a mesma, então ó, D ao quadrado. Então tem a força 0 e a força F. Gente, se eu quero achar quanto que vale a nova força, eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou dividir um pelo outro aqui, ó.
ajeitar um espacinho aqui. Vou fazer então F0 dividido por F. Lembrando que a gente sabe que o F0 vale 9, mas eu vou substituir depois. F0 é o quê? É K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. E a nova força F? É o K vezes 5Q1 vezes 8Q2 dividido pela distância ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar um monte de gente. Ó. K com K, Q1 com Q1, Q2 com Q2, D quadrado com D quadrado. Sobrou F0 sobre F é igual a 1 sobre 5 vezes 8. Vamos substituir os valores que a gente tem. O F0, que é a força inicial, é 9, dividido pela nova força que eu quero achar, é igual a 1 dividido por 5 vezes 8, 40. Multiplica cruzado aqui, ó, vai ficar F é igual a 40 vezes 9, ou seja, a nova força vai ser de 360 newtons. Certo? Gente, quando você aumenta uma carga 5 vezes, a força aumenta 5 vezes. Aí você foi e aumentou a outra 8 vezes, vai aumentar 8 vezes. Então, é só aumentar aí 40 vezes a força, porque aumentou 5 e depois 8. 5 vezes 8, 40. E aí fica a força que tinha inicialmente 9 vezes 40, 360. Tá ok? Repara que a letra A era o próprio 40. Então, uma pegadinha aí, você ia multiplicar o 5 pelo 8 e achar que dava 40, né? E ia se estrepar, né? Vamos para o próximo. Estando duas cargas elétricas Q idênticas separadas por uma distância de 4 metros, determine o valor dessas cargas, sabendo que a intensidade da força entre elas é de 200 newtons. Ah, ele deu diferente agora. Ó. Ele deu a força, deu a distância, que acha a carga, e elas são idênticas. Ó, força igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por a distância ao quadrado. Só que ele falou, ele me deu alguns dados. Ó, a força é 200, certo? A gente sabe que o K vale 9 vezes 10 a nona, tá? Ele não falou nada de estar no vácuo, mas quando não fala a gente considera que é. Um detalhe importante aqui, se as cargas são idênticas, ó, Q1 é igual a Q2, então eu vou chamar tudo de Q. Então vai ficar Q vezes Q. Por que meu Q sai tão esquisito, né? Dividido pela distância de 4 metros ao quadrado. Olha só, vamos ver o que vai virar isso aqui. Por que eu tô tão pequeno? Me cabe aqui, ué. Continuar de cá, ó. Continuar de cá para ficar mais... Dá até para fazer um pouco aqui ainda, ó. Vai ficar 200 é igual a 9 vezes 10 a nona vezes Q ao quadrado, que ficou Q vezes Q, dividido por 16. Então vai ficar 200 vezes 16 dividido por 9 vezes 10 a nona é igual a Q quadrado. Vamos resolver essa conta aí. 200 vezes 16, 3.200. Dividido por 9 vezes 10 a nona, que é igual a Q ao quadrado. 3.200 dividido por 9. 355,5. E esse 10 a nona que estava aqui embaixo passa para cima como 10 a menos 9. Tudo isso igual a Q ao quadrado. Ó, continuando aqui. O que acontece? Vou ter que passar isso como raiz, né? Vou colocar o Q de cá, ó. Q é igual a raiz quadrada desse termo aqui. Gente, o que acontece? Quando a gente tem uma potência de base 10 aí que vai entrar na raiz, não precisa ser de base 10 não, qualquer potência, o ideal é que ela seja par, tá? Pode ser negativa, mas tem que ser par. Então o que eu vou fazer? Eu vou andar essa vírgula aqui, ó, uma vez para a esquerda, vou diminuir para 35,5 e aqui vai somar uma casa, né? Se eu diminuir uma casa aqui, aqui soma 1, vai ficar 10 a menos 8, então vai ficar
35,5 vezes 10 a menos 8. Essa raiz aqui tá fácil de resolver. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma jogadinha aqui. 35,5 eu vou arredondar para 36. Vai ficar a raiz de 36 vezes 10 a menos 8. Gente, eu pus 36 porque sem calculadora 35,5 vai ficar aproximadamente 6 mesmo a resposta, né? Então, ó, vai ficar que a carga é aproximadamente 6 vezes 10. Raiz de 10 a menos 8 é só dividir o menos 8 por 2 vezes 10 a menos 4 coulombs. Beleza? Ia dar 5,9 alguma coisa. Arredondei aqui o 35,5 para 36, fica 6 então. Essa é a nossa resposta. Deixa eu subir aqui para ver todo o exercício. Quase não coube, né? Mas tá aí. Beleza? Essa é a carga, então, das duas cargas, né? Elas são iguais, certinho? Galera, essa foi então a nossa aula de lei de Coulomb. Espero que tenha sido esclarecedora, que você tenha aprendido tudo. Se não aprendeu e ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Se curtiu, deixa o like. Se não está inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações. Até o próximo vídeo. Um abraço.